Eu vou falar sobre a cura da alma de uma mulher. E sabe, obviamente os homens podem ser feridos também, mas esta é uma reunião de mulheres. Então, sinto muito, rapazes, mas vocês terão que ouvir sobre como curar a alma de uma mulher. Isso talvez te ajude a ir para casa e ajudar suas esposas a terem uma vida melhor. Quantos querem a ajuda de seus maridos para terem uma vida melhor? Amém? Tudo bem. Eu tive muita prática com a cura da minha alma e eu sei algumas coisas sobre isso e Jesus quer que sejamos inteiros, completos e inteiros. Ele morreu não só para que pudéssemos ir para o céu um dia, mas Ele morreu para que tenhamos uma vida que vale a pena viver enquanto ainda estamos a caminho de um dia irmos para o céu. E quer saber? Todos temos uma história. E a sua história é importante. E talvez você seja uma das que poderia dar seu relato de vitória, seu testemunho do que Deus fez por você, ou talvez ainda esteja no processo de ver Deus fazer algo por você, ou talvez, apenas talvez você esteja aqui hoje e acha que tinha que conviver com isso. É incrível quantas pessoas que são cristãs e que vão à igreja, e eu fui uma delas por muito tempo, que não tem nenhuma ideia. Elas pensam que Deus não está interessado em mais nada além de salvá-las e um dia levá-las para o céu. Assim eu vivi como uma cristã quebrada por muito tempo. Eu acho que é péssimo ser um pecador lamentável, mas é muito pior ser um santo lamentável. Porque nós somos a propaganda de Deus para o mundo lá fora. Somos seus embaixadores e Ele está fazendo um apelo ao mundo através de nós. Então, é muito importante para o seu bem também, para o dele, que se você nunca fez isso antes, que você tome uma decisão hoje de que você vai até o fim com Deus e que vai ser tudo o que você pode ser nele e que você não vai viver cheia de dor e segredos e arrependimentos do passado, mas que você vai até o fim com Deus e você vai ser uma pessoa inteira e você vai ser uma pessoa feliz e vai ser uma pessoa forte e você vai ser confiante e vai manter sua cabeça erguida e vai deixar o diabo irritado todos os dias que você estiver neste planeta. Amém? Salmo 147, 3. Ele cura os corações partidos e sara suas feridas, curando sua dor e sua tristeza. Isso não é lindo? Ele cura os corações partidos. Ele sara suas feridas, curando sua dor e tristeza. Agora, sua alma às vezes é referida como seu coração ou seu espírito, ou até mesmo, às vezes, sua mente, e é uma espécie de parte de tudo isso, mas sua alma não é seu espírito, mas é a sua parte interior. Quando você nasce de novo, Cristo vem viver em seu espírito, e tudo se torna bom lá dentro, porque Ele tem que limpá-lo e fazê-lo santo, ou Ele não poderia viver lá. Então, todas somos cuidadas espiritualmente, é por isso que nós podemos dizer sem mentir que nós temos as coisas ou que somos algo antes de realmente termos ou sermos isso. Na realidade, como eu posso dizer que eu sou a justiça de Deus em Cristo antes de eu realmente fazer tudo certo? Porque realmente sou isso, só não estou mostrando tudo isso ainda. Amém? E cara, se você se apegar a isso, o diabo é um ladrão e está pronto para roubar cada coisa bonita que Deus nos dá se não nos mantivermos firmes e apegados a Ele. Então, algumas coisas que vou dizer você pode ter ouvido antes, mas antes dessa noite acabar, pela graça e misericórdia de Deus, e vai ser assim, eu vou te dar 10 pontos sobre como ter a sua alma completamente curada. E se você
seguir esses pontos pode levar alguns anos, pode custar algumas lágrimas, pode custar algum tempo passando por coisas, mas você vai chegar do outro lado como um indivíduo inteiro, sem nenhuma evidência de que você já foi aquela pessoa bagunçada que costumava ser. Vai ser alguém que você conhece muito bem, sabe? Mas você certamente não será mais daquele jeito. Amém? Eu digo ao David que talvez ele pense que foi casado com 20 mulheres diferentes nos 50 anos em que estamos casados. Porque nós continuamos mudando e mudando e mudando. Então, a sua alma, ela é a sua parte interior. E ela é uma parte que certamente conseguimos esconder de todos aqui. E às vezes somos bons em esconder até de nós mesmos. Mas eu acho que uma das melhores coisas que podemos fazer é nos conhecer. Quero dizer, realmente conhecer a nós mesmos. E leva uma vida inteira para realmente se conhecer e ser honesta consigo mesma. Mas certamente Deus nos conhece. E assim, então, é bem possível você parecer muito bem do lado de fora e ser uma completa bagunça pelo lado de dentro. Alguém aqui é bom em se arrumar e vir para a igreja e vestir a sua cara de igreja? Mas lá dentro você está pensando, eu estou caindo aos pedaços e por que isso não está funcionando para mim? A condição de nossa alma não é sentida apenas por nós, mas também é sentida por todos aqueles com quem temos relacionamentos. E, para ser bem honesta, o maior favor que você pode fazer para a sua família é ser uma pessoa saudável, bem saudável e plena. Onde eles não têm que se perguntar todos os dias qual a versão de você vão ter. Vamos lá. Sabe, o David diz, eu me lembro que eu costumava dirigir pela rua à noite e pensar, como será que ela vai estar hoje? Eu também não sabia até o diabo dizer para mim. Eu não sabia até me levantar e ver quais seriam as minhas circunstâncias, sabe? Porque se fossem boas e eu conseguisse tudo que eu queria, então eu poderia ser feliz, mas eu não tinha estabilidade na vida. E não há nada pior do que ser controlado por seus pensamentos e seus sentimentos e o que as pessoas dizem ou não, o que as pessoas fazem ou não, ou se você consegue o que quer ou não consegue o que quer. Eu quero ser feliz o tempo todo, não somente quando minhas circunstâncias me dizem que não há problema em ser feliz. Se a sua alma está ferida, muitas vezes ferimos outras pessoas, muitas vezes sem querer, muitas vezes nem sabemos que estamos fazendo isso, mas é por isso que encontramos tantas pessoas no mundo e pensamos, qual é o seu problema? Bem, essas pessoas estão feridas por dentro. E honestamente, às vezes, em vez de querer ficar longe de pessoas assim, deveríamos querer ter um pouco mais de tempo para descobrir o que está acontecendo dentro delas, porque provavelmente é alguém que está sangrando por dentro e não sabe como buscar a ajuda que precisa. Então, acho que vagamente, muito vagamente, podemos dizer que nossa alma é nossa personalidade e a forma como nós nos apresentamos. E Deus pode curar nossa personalidade. Tiago 1:21, eu amo esta escritura que diz: recebam a palavra de Deus com humildade, porque ela contém todo o poder de salvar sua alma. Não diz para salvar você, para que você possa ir para o céu. Diz que a palavra de Deus é o bálsamo curador que precisamos, o qual trará salvação e plenitude para esta vida interior, para minha mente. Eu vou te dizer, minha mente foi salva. Não só o meu espírito, mas minha mente foi salva. Quando a Bíblia diz para colocar o capacete da salvação em Efésios 6, como parte da nossa guerra contra o inimigo, sabe o que isso significa? Aprender a pensar como uma pessoa salva. Sabe, não pense como alguém que não é salvo, pense como uma pessoa que é salva. E assim você não tem que acreditar em cada mentira do inimigo. Meus sentimentos foram salvos e estão em processo de serem salvos ainda. Mas vou te dizer, certamente eu não vivo mais pelos meus sentimentos, nada parecido com o que eu costumava fazer há anos atrás. E até a minha vontade, esta foi salva. Não só meu espírito, mas minha mente, minha vontade, minhas emoções. Eu não tenho mais que fazer o que eu quero fazer só porque eu quero fazer. Eu não tenho mais que ficar com raiva se eu não conseguir o que eu quero, mas agora eu posso querer o que Deus quer mais do que o que eu quero para minha vida, sabe? Isto é a plena e a verdadeira salvação.
Agora, ao dizer isso, deixe-me falar. Já faz muito tempo que eu realmente... Há 40 anos eu tenho sido uma estudante muito séria da palavra de Deus. E eu diria que, provavelmente, aos 25 anos eu comecei a ter um grande avanço. Mas levou tempo. Eu vou ser honesta com você, o que eu falar hoje vai ajudá-lo. Eu acredito, pela graça de Deus, que isso vai te ajudar. Eu oro para que as palavras sejam ungidas e que elas definitivamente possam ajudar você. Mas o que eu falar aqui hoje não será a chave secreta que vai consertar tudo na sua vida, porque é o seguinte, se você não for para casa e fizer o que escutou... Sabe, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele disse, eu fiz isso como um exemplo para vocês. Então, João 13, no verso 17, ele disse, bem-aventurados são vocês que, sabendo destas coisas, as praticam. Se vocês as praticarem. Nós dizemos, bem, é tão difícil, essa é uma das coisas que precisamos parar de falar. Nunca mais diga isso, é muito difícil, porque pode até ser difícil, mas Deus, Ele não vai nos dar nada para fazer que seja difícil demais para nós fazermos. Ele é o Deus do impossível e o que Deus nos mostra para fazer, Ele nos dá a graça, a unção e o poder para fazer. Todos digam, eu consigo. Ok, já passou 10 minutos e nem cheguei ao ponto número 1. Estamos em apuros. Quando a Bíblia fala sobre ser salva, ela está falando em ser plena. Vamos pular algumas coisas aqui. Vocês já viram meu poço, não é? Quantas sabem a respeito de estar no poço? Algumas provavelmente ainda têm em algum lugar e uma tem por perto só para o caso de precisar estar lá por um dia ou mais. Nosso poço é onde vamos e sentimos pena de nós mesmos e nos lembramos de todas as coisas ruins que todo mundo já fez conosco e visitaremos o poço daqui a pouco. Eu não quero ir muito longe também. O poço, na verdade, se refere ao inferno, mas podemos experimentar um pouco do inferno aqui na terra, sabe? A menos que escolhamos a cura. Salmo 42:3, uma linda promessa de Deus. Ele me tirou de um poço horrível. Um poço de tumulto e de destruição. Da lama, mofo e lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha, endireitando meus passos e estabelecendo meus caminhos. E Ele também colocou uma nova canção na minha boca. Uma canção de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão, reverenciarão e adorarão e colocarão a sua confiança e certeza no Senhor. Vocês viram o que eu disse? Ele disse, olha, eu estava em um poço, Ele me tirou daquele poço, Ele colocou os meus pés em uma rocha, as pessoas viram e então elas quiseram servir ao Senhor. Vamos lá. As pessoas viram, então elas quiseram servir ao Senhor. Uma das melhores coisas que você pode fazer por si e para Deus, uma das melhores maneiras que você pode servir a Deus é deixá-lo curar a sua vida e então ser um exemplo para outras pessoas de que se Deus pode fazer por você, Deus pode fazer por elas também. E se Deus fizer por você, Deus vai fazer por elas também. Eu estou aqui para dizer hoje que você não precisa permanecer quebrada, não tem que continuar sendo infeliz, você não tem que viver em depressão, não tem que viver em autopiedade, você não tem que viver se odiando e desprezando a si mesma, você não tem que viver em arrependimentos, não tem que viver com medo e você não tem que viver com receio. Deus está vivendo em você e então você pode viver a vida que Jesus morreu para dar a você. E algumas de nós seremos suas líderes de torcida para te animar enquanto você faz sua jornada. Agora, José provavelmente é um dos melhores exemplos de como é a maneira certa de responder a um tratamento injusto. E eu tenho certeza de que ele teve dias difíceis que a Bíblia não necessariamente conta para nós, mas uau, que exemplo! E que grande relato a Bíblia nos dá de alguém que foi tão
tão injustamente e imoralmente tratado. E ainda assim ele não estacionou no ponto de sua dor. Vamos, pessoal. Agora ele passou por todo o caminho do poço para o palácio. E querida, isso é o que Deus tem em mente para você. Você pode estar no poço, mas não tem que ficar lá, porque Ele vai tirá-lo do poço e colocar seus pés em uma rocha. Então apenas algumas escrituras aqui em Gênesis 37. E quando viram de longe os irmãos dele, mesmo antes de ele vir até eles, conspiraram para matá-lo. Eles disseram uns aos outros: veja, aí vem este sonhador e o mestre dos sonhos. Então vamos lá, vamos matá-lo e vamos jogá-lo em algum, o quê? Poço. Então diremos ao nosso pai que algum animal selvagem e feroz o devorou, e então nós veremos o que será de seus sonhos. Agora Rúben ouviu isso e disse: não vamos matá-lo. E ele disse: não derramem sangue, mas vamos jogá-lo neste, o quê? Poço, ou vala que há no deserto, e não coloquem as mãos nele. E ele tentava tirar José das mãos deles para resgatá-lo e entregá-lo ao seu pai. Quando José chegou até seus irmãos, eles o despiram de sua túnica distinta e longa que ele estava usando, e eles o pegaram, e então eles o lançaram em um, o quê? Que estava vazio e não havia água nele. Mas aqui está o que eu tenho a dizer. José optou por não ficar onde o deixaram. Eu não sei onde alguém te deixou, talvez alguém que você amou, confiou, te traiu e você está sentado lá agora com o coração partido, mas você não tem que ficar onde eles te deixaram. Você pode se levantar, pode sacudir a poeira, ir em frente e fazer grandes coisas para Deus. José decidiu em algum lugar dentro dele que ele ia manter uma boa atitude e que ia confiar em Deus para fazer algo por ele em sua vida. Bem, deixe-me dizer como é viver em um poço. Sentamos em nossos poços. Para mim, o meu era meu pequeno escritório. Antes de eu ter um escritório, era o banheiro. Eu adorava ir ao banheiro e ser lamentável, sabe? Algumas de vocês gostam de sentar no chão do banheiro, colocar a cabeça no vaso sanitário, chorar e ser lamentável? Vamos, seja honesta, você já foi ao banheiro e chorou? Eu demorei muito tempo, mas Deus me deu uma revelação sobre por que as mulheres gostam de ir ao banheiro e chorar. É porque tem um grande espelho lá. E assim, então, depois que você chora e chora bastante, e você está lá apenas sentindo pena de si mesma, o quanto mais consegue sentir, eu me lembro que eu me levantava completamente destruída. Se eu estivesse de maquiagem, tinha rímel escorrendo, meus olhos ficavam vermelhos, eu ficava péssima, o cabelo todo bagunçado, e eu olhava para mim mesma no espelho. Eu me lembro uma vez, já nascida de novo, cheia do Espírito, dando aula de Bíblia. Eu estava sentada no chão do banheiro, grávida de 7 meses do meu bebê, que agora tem 37 anos, com a cabeça no vaso sanitário, sentindo pena de mim mesma. E uma das 2 vezes na minha vida que eu me lembro de algo assim acontecer, eu senti como se o meu espírito saísse do meu corpo e pairasse sobre mim e olhasse para mim. E o Senhor disse: você não acha que está ridícula? Você não acha que está ridícula? Quer saber? Já é tempo de nós realmente pararmos com isso. Vamos, eu disse que precisamos parar com isso. E nós precisamos continuar com o que Deus quer que nós façamos. E então, no meu poço, aliás, eu não me vestia bem assim quando eu ia ao meu poço, sabe? Porque se você vai sentar no seu poço, não quer ficar bonita enquanto estiver lá. Eu sentava lá e odiava as pessoas. E... sabe, se você vive num poço por um longo tempo, pode muito bem decorá-lo e torná-lo um pouco agradável. E assim você terá algo quando for lá. E então, sabe, você pode colocar fotos de todas as pessoas que você odeia no seu poço e dizer: cara, eu me lembro bem.
eu me lembro de tudo que você fez comigo, sabe? Se você está achando que eu vou te perdoar, eu não vou perdoar você. Eu te odeio. Então eu ficava lá sentindo pena de mim mesma. O David joga golfe, ele nem procura entender o que eu estou passando. E quando eu tento falar com ele, ele diz: entregue seus cuidados. Apenas... só entregue seus cuidados. Então eu tinha este livro de lembranças. E eu era tão boba que eu me lembro de uma vez pegar um pedaço de papel e escrever em um pedaço de papel tudo o que eu achava que havia de errado com o meu marido. Bem, a última lista que eu fiz foi uma de tudo que achava que havia de certo com o meu marido. Deus mudou-me. Amém? Agora a questão é, nós dizemos: oh Deus, você tem que me mudar, Deus, você tem que me ajudar, Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Lembra do que eu disse ontem à noite? A primeira coisa que Jesus disse a muitas pessoas que encontrou foi: levante-se, tome a sua cama e vá embora. E o que ele quis dizer foi: levante-se, tenha alguma coragem, tire esse lixo daqui, decida que você não vai viver desse jeito mais. Nós vamos limpar a bagunça e não deixar nenhuma evidência de que você já esteve nesse tipo de situação aqui. Agora, pessoas diferentes te respondem de forma diferente quando você está em seu poço. E nós gostaríamos que todos sentissem pena de nós, nos dessem compaixão e nos ajudassem, mas nem sempre é assim, sabe? Muitas vezes, mesmo com pessoas cristãs, não é assim. Então, me deparei com isso e pensei que você se identificaria. Algumas pessoas apareceram quando eu estava no poço e me disseram: sabe, eu sinto muito por você estar aí embaixo. Não fizeram nada para me ajudar, mas disseram que sentiram muito. Um homem religioso disse: sabe, só pessoas más caem em poços, você deve ter algum pecado em sua vida. O matemático, ele calculou como eu caí no poço. Um repórter queria história exclusiva sobre o meu tempo no poço. Um fundamentalista disse: sabe, você merece esse poço. Um calvinista disse: se você fosse salvo, você nunca cairia no poço. Um armeniano disse: você foi salvo e ainda assim caiu no poço. Um carismático disse: sem problemas, basta confessar, eu não estou no poço. Um realista veio e me disse: agora, irmão, isso é um poço. Um fiscal da Receita perguntou se eu estava pagando imposto do poço. Um fiscal da prefeitura queria saber se eu tinha licença do meu poço. Uma pessoa com autopiedade veio e disse: você não viu nada, você tem que ver como é o meu poço. Um otimista disse: as coisas poderiam ser piores. Um pessimista disse: as coisas vão piorar. Mas então Jesus, vendo o homem, estendeu a mão, pegou pela mão e assim ele o tirou de dentro daquele poço. A primeira coisa que Jesus disse a várias pessoas que encontrou foi: levante-se, toma o seu leito e vá para casa. E o que ele quis dizer foi: levante-se, crie um pouco de coragem, então livre-se desse lixo, decida que você não vai viver desse jeito mais. Vamos limpar a bagunça e não deixar nenhuma evidência de que você já esteve nesse tipo de situação um dia. Bem, José decidiu que ele não ficaria naquele poço. Ele decidiu que iria se livrar daquilo. Então ele acabou no palácio, o segundo no comando, abaixo de Faraó. Você pode não ter ninguém que te entenda, pode não ter ninguém que você acha que se importa, você pode se sentir totalmente invisível nesta terra, mas hoje eu quero te dizer, e nunca se esqueça disso: Deus vê você
Ele sabe o seu nome, Ele tem um plano para você, e se você clamar a Ele e crer, nem que seja só um pouquinho, só um tiquinho assim, não precisa ser uma fé maior do que um grãozinho de mostarda. Se você crer só um pouquinhozinho, Ele vai te alcançar aí, e então Ele vai te tirar do poço e vai colocar os seus pés na rocha. Vamos lá, esta é uma noite de esperança. Uma noite de esperança. O Espírito do Senhor, este é Isaías falando a respeito da vinda do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu e me qualificou para pregar o Evangelho das boas novas aos humildes, aos pobres e aflitos. Ele me enviou para curar os corações quebrantados, para proclamar liberdade aos cativos físicos e espirituais e a abertura da prisão e dos olhos daqueles que estão presos. Agora, sabe, bem na hora que você começa a ter um pouco de liberdade, um dia você pode estar andando e pode meio que sentir que o poço está tentando te puxar de volta. Não? Eu já passei muito tempo naquele poço e eu não vou voltar para lá. Não, obrigada. Sabe, eu passei muito tempo da minha vida na autopiedade. Eu sentia pena de mim porque eu tinha sido abusada. Sentia tanta pena de mim, sabe, porque nós não tínhamos muito dinheiro. Eu sentia pena de mim mesma e sabe, blá, 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 blá. E quando eu comecei a tentar servir a Deus e querer ser uma mulher poderosa, Deus me disse, você pode ser lamentável ou poderosa, escolha, porque você não pode ser os dois ao mesmo tempo. Não pode ser os dois. Vou perguntar isso para você hoje. Você quer ser lamentável ou você quer ser poderosa? E se você quiser ser poderosa, tem que abrir mão da autopiedade. Vou te dar beleza em vez de cinzas, mas você não pode ficar com as cinzas e ter beleza. Então a minha pergunta hoje é, você está disposto a abrir mão de algumas coisas? Disposto a deixar de lado algumas atitudes? Está disposto a parar de sentir pena de si mesmo? Você está disposto a ser ousado e dizer, se eles podem ter liberdade, eu também posso ter. E eu não vou calar a boca, Deus, até que você me abençoe. Vamos ser como Jacó, eu não vou deixá-lo ir até que você me abençoe. Posso ficar manca por toda a minha vida, mas eu vou mancar com as minhas bênçãos. Isaías 61, verso 7, eu amo isto, eu amo, amo, amo. Em vez da sua antiga vergonha, você vai ter uma dupla recompensa. Em vez de desonra e censura, seu povo se alegrará com a sua porção. Portanto, em suas terras, eles deverão possuir o dobro. O dobro do que eles perderam. E uma alegria eterna vai ser deles. O dobro pelo seu problema. Porque, verso 8, porque eu, o Senhor, amo a justiça. Esta é a base do seu trono. Deus ama a justiça. Agora, sei que muitos aqui passaram por coisas muito difíceis, sabe? Mas você pode deixar isso te amargurar ou fazê-lo ser melhor. E, na verdade, as coisas pelas quais eu passei, eu tive que fazer uma escolha em algum ponto, mas elas realmente me fizeram ser forte. Quero dizer, eu sou forte. Forte por dentro. Eu não desisto, eu não esmoreço. Se eu tenho um objetivo, eu vou atrás dele. Eu sou forte fisicamente. Eu sou forte e você pode ser forte. Mas às vezes você tem que passar por algumas coisas. E enquanto você passa por algo, você tem que tomar uma decisão. Eu não vou estacionar aqui no ponto da minha dor e desistir da vida. Eu continuarei firme com Deus. E eu acredito que tudo vai dar certo no final. Amém? Tudo bem. Ponto número 1. Ok. Primeiro ponto para a cura da sua alma. Você deve receber de Deus o seu incondicional e perfeito amor por você. Você o recebe como um presente, não pode merecê-lo, nem adquiri-lo. E não importa o que você faça, você não pode impedir Deus de amar você, porque o amor não é algo que Ele faz, liga e desliga, mas é quem Ele é. Quem Ele é. Mas se você tem uma revelação, não um ensinamento, não precisamos de outro ensinamento, precisamos de uma revelação.
em nossa vida. É a única maneira de um ensinamento que eu faço tornar-se uma revelação para você, é se você for para casa, você pegar, abrir a sua Bíblia e olhar para ela, escrever as coisas. Você tem que se esforçar. Você não pode apenas sentar lá e querer que outra pessoa faça o download de uma vitória para a sua vida. Quero dizer, nós adoramos downloads grátis, mas tenho que lhe dizer, não temos downloads grátis aqui hoje. E o que eu tenho a dizer hoje custou a mim uma quantidade inacreditável de dor. E eu estou muito feliz em compartilhar isso com você, mas não estou te oferecendo download gratuito. O que estou te mostrando é que você pode ter a mesma coisa que Deus deu a tantas pessoas se estiver disposto a fazer as mesmas coisas que elas fizeram. Vamos lá, levante-se, tome o seu leito. É hora de ter uma vida. Quantos aqui hoje precisam tomar uma decisão a respeito de ir para casa e começar a ser apenas um pouco mais tenaz sobre não deixar o diabo passar por cima de você? Vamos lá. Cara, eu posso ficar animada demais se eu ficar aqui por mais tempo, sabe? Você é aceito. Feche os olhos e engula isso. Deus, Ele ama você incondicionalmente. Sabe, Ele não vai te amar mais quando você se comportar melhor. Deus, Ele nunca vai amar você mais do que Ele ama neste exato momento agora, porque na verdade Ele ama você com amor perfeito. Deus ama você. Ainda que minha mãe e meu pai me abandonem, o Senhor me aceitará e me adotará como seu próprio filho. Ninguém aqui é órfão. Nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Amém? Filhos e filhas do Deus Altíssimo. E eu acho que às vezes é assim que nós nos vemos. Se você se enxerga quebrado, se você se enxerga como um órfão, então você sempre vai ser isso. Eu quero te dizer, se você ainda está no poço, sei exatamente como se sente, mas estou te dizendo, este é o dia de sair. Quando Jesus caminhou até a tumba de Lázaro, ele disse, saia! Quando o rei foi e abriu a porta da fornalha ardente, ele não viu só os 3 homens que entraram, mas ele viu 4 homens, porque Jesus está sempre com você na sua fornalha ardente, e ele disse, saiam daí. E quando eles saíram, eles nem sequer cheiravam a fumaça. E eu estou te dizendo que agora é a hora de você sair, é hora de você parar de viver como se Jesus nunca tivesse morrido por você e começar a agir como o inacreditável, incrível ser humano que você é. Vamos, dê um grande glória a Deus. Se você quer que a sua alma seja curada, você tem que receber o perdão de Deus. Isso significa que você tem que perdoar a si mesmo. Obviamente não podemos nos perdoar pelos nossos pecados, mas quando recebemos o perdão de Deus, receber isso significa que você pega e você joga fora. E em essência, você perdoa a si mesmo. A Bíblia diz que quando Ele nos perdoa, Ele esquece os nossos pecados e Ele os leva para tão longe quanto o leste está do oeste. Você não precisa sentar e pensar em todas as coisas que você fez que foram erradas. Uma das coisas que me perguntaram várias vezes hoje foi: como me livrar desse arrependimento? Como eu me livro desse arrependimento? E veja, eu falo muito sobre arrependimento, sabe? Porque o meu pai, quero dizer, ele foi para casa, estou feliz em dizer que ele está com o Senhor agora, mas ele viveu 83 anos antes de entregar sua vida a Cristo. E ele era mau, era tão odioso e abusivo. E sabe, quando ele morreu, ninguém se importou. Porque ele nunca fez nada por ninguém.
Nós cuidamos dele porque sentimos que era o que Deus queria que nós fizéssemos, sabe? Isso acabou sendo um testemunho para que ele aceitasse a Cristo como resultado de ver o amor incondicional de Deus, mas tudo, ele morreu e tudo que ele tinha, deitado numa cama de hospital, era arrependimentos. Arrependimentos. Essa é uma das razões pelas quais eu escrevi aquele livro, Aproveite o Dia, e eu vou te dizer, quando eu chegar ao fim da minha vida, eu quero ter algo para mergulhar. Eu não quero olhar para trás e somente ter arrependimentos. Quero dizer, Jesus, nós tivemos uma boa jornada e eu sou muito grata por tudo que você fez na minha vida. E eu te imploro aqui hoje, não viva com arrependimento. Não estacione no ponto da sua dor. Deixe para trás, não importa se fez algo há 50 anos atrás, ou há 10, ou há 5 anos atrás, ou nesta manhã, ou a caminho desta conferência. Peça a Deus para perdoá-lo e deixe isso para trás. Receba o perdão dele, perdoe a si mesmo e deixe para trás. Ponto número 3. E cara, este parece ser difícil demais para todo mundo. Perdoe completamente todas as pessoas que te machucaram. Nós temos tantas pessoas zangadas na igreja, sabe? Tantas pessoas que estão bravas com alguém. Se não é alguém de muito tempo atrás, está bravo com o pregador porque ele não apertou sua mão no domingo, ou você está com raiva do registro do coral porque não entrou no coral, ou sei lá, sabe? E tudo o que isto faz é bater a porta em cima do que Deus quer fazer na sua vida. Por que ficar bravo com alguém que está se divertindo e nem se importa se você está chateado? Isso não faz nenhum sentido. Tudo que está fazendo é ferir a si mesmo. Quando fica com raiva, você não fere a eles. Por anos eu odiei o meu pai, e isso não mudou ele. Não fez querer se arrepender ou mudar de vida. Perdoe as pessoas. Você diz, eu quero isso, mas simplesmente não consigo, eu não consigo. Anos atrás eu disse a Deus, por que vejo pessoas tão sinceras me pedir para orar por elas para que sejam capazes de perdoar? E 2 semanas depois elas voltam me pedindo oração pela mesma coisa. Eu sei que elas são pessoas boas, eu sei que elas te amam. Naquela época eu fazia várias reuniões semanais pela cidade, então eu recebia as mesmas pessoas semana após semana, e elas voltavam com as mesmas coisas, as mesmas. E eu sabia que elas eram sinceras, eu não entendi o que faltava a Deus, porque se elas querem tanto perdoar, porque parecem que elas não são capazes de fazer isso? E isso foi exatamente o que o Senhor falou comigo. Ele disse, porque elas não fazem o que eu digo para elas fazerem. Agora espere. O que Deus nos disse para fazer em relação a perdoar os nossos inimigos? Ore por eles. Não fiquei sentado parecendo tão inocente. Quantos de vocês realmente oram, sinceramente, para que as pessoas que te machucaram sejam abençoadas? Sim, temos algumas mãos levantadas, mas não são muitas. Sabe por quê? Porque a verdade é que você não quer que elas sejam abençoadas. A Bíblia diz que é para você abençoá-las e não amaldiçoá-las. Abençoar significa falar bem, amaldiçoar significa falar mal. Então significa que você tem que parar de ficar contando para todo mundo que elas fizeram com você de novo. Você tem que fechar a boca, orar para que Deus as abençoe. É muito difícil continuar odiando alguém por quem você ora todos os dias, sabe? A melhor coisa que você pode fazer quando você tem um inimigo é mandar um presente para ele. Agora você foi longe demais. E você não tem que sentir vontade de orar para alguém ser abençoado, para orar por essa pessoa. Você ora em obediência a Deus. Não tem que sentir vontade de abençoar seus inimigos, mas pode fazer em obediência a Deus. Está tudo bem se você disser, sabe, Deus, eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu te amo tanto que farei o que você me disser para fazer, porque eu acredito que a sua palavra funciona. E agora eu quero te dizer, você vai ficar vivendo neste poço estúpido e feio pelo resto da sua vida, se você não tomar uma decisão de que não vai viver com raiva e vai começar a ficar tão bom em perdoar que você vai causar um colapso no diabo. Número 4, chega de autopiedade.
E sabe, na verdade, não importa o quão ruim você acha que esteja, tem alguém neste lugar que está pior do que você está. Conte suas bênçãos, eu falo sério. Vem fazendo algo há uma semana e não sei o quão difícil será depois que eu fizer isso por um tempo. Talvez fique mais difícil, mas eu estou escrevendo 10 coisas todos os dias pelas quais eu sou grata no meu diário. Mas eu fiz um compromisso de que tinha que ser 10 coisas diferentes todos os dias. Não pode ser as mesmas coisas. Está ficando muito interessante, mas você ficaria tão impressionado. Quero dizer, é realmente de cair o queixo de tanto espanto com todas as coisas que nós temos para sermos gratos. Se nós apenas pararmos por um minuto e prestarmos atenção nelas, isto arrancaria a autopiedade da sua vida de tal forma que ela não conseguiria nunca mais entrar nela. Número 5. Eu amo isso. Quem me dera ter 1h30. Pare de culpar as outras pessoas pelos seus problemas. Pare de ficar culpando todo mundo pelos seus problemas. Assuma o seu próprio lixo. Assuma. Eu tenho uma atitude ruim. E a minha atitude pertence a mim e ninguém pode me obrigar se eu não quiser isso. Assuma. Assuma a responsabilidade por isso. Eu estou tendo um péssimo dia? Acho que a culpa é sua. Bem, não. Eu posso escolher ter um bom dia se eu quiser. Ninguém pode te obrigar a ter um dia ruim se você não quiser ter um dia ruim. A questão é, o que meu pai fez comigo quando eu era criança, abusando sexualmente de mim, foi a razão pela qual eu tive os problemas que eu tinha. Mas eu tive que parar de usar isto como desculpas para permanecer daquele jeito. Vamos lá, ouçam-me. Esta foi a razão, mas a razão agora tinha se tornado uma desculpa para eu estacionar no ponto da minha dor. Então eu tive que parar de culpar e começar a entender que todas as coisas dolorosas e angustiantes vêm do diabo. Ele só encontra alguém para trabalhar através dele e eu descobri como retrucar a ele. E a maneira como você retruca o diabo é fazendo o máximo de bem que você puder todos os dias da sua vida para o máximo de pessoas que puder enquanto você respirar. Romanos 12, 21. Nós vencemos o mal com o bem. Uma das mais poderosas escrituras da Bíblia. É por isso que Deus diz, abençoe seus inimigos, ore por aqueles que te tratam cruelmente. É por isso que não adianta culpar as pessoas que te machucaram. A única razão pela qual te machucaram é porque alguém as machucou e ainda não receberam a cura. Amém? Permaneça na palavra, permaneça na palavra, permaneça na palavra. Amém? Eu posso... O frasco de remédio está aqui? Não importa, tudo bem. Nós temos um frasco de remédio enorme aqui. Sabe a palavra, assim como você pode tomar aspirina se tiver dor de cabeça, tem algo na palavra para tudo que te aflige. Tudo que você tem que fazer é tomar. Se você tiver uma receita, pode tomar quantas doses quiser, você nunca estará tomando demais. A palavra de Deus é algo do qual você nunca terá uma overdose. Seja paciente. Deixe o Espírito Santo guiar você. E ajude o maior número de pessoas que você puder ajudar. Agora, aqui está uma opção que você tem que... Gostaria de vê-lo fazer. Um dia o burro de um fazendeiro caiu em um poço e aquele animal gritou por horas e horas pelo fazendeiro que tentava descobrir o que fazer. Finalmente ele decidiu que o animal era muito velho para ser salvo e ele precisava ser morto. E então ele pensou, enquanto ele está lá embaixo, vamos cobri-lo com terra e deixar que ele morra lá embaixo. Então ele chamou alguns vizinhos e começaram a jogar terra no burro.
Pá após pá após pá. O burro gritava, lamentavelmente, horrivelmente, e eles ouviam aqueles sons saindo lá do poço. Então, para espanto de todos, de repente, tudo ficou quieto e eles pensaram que ele tinha morrido. Mas algumas pás mais tarde, o fazendeiro olhou para o fundo do poço e ficou surpreso com o que viu. Toda vez que eles jogavam pás de terra nas costas do burro, ele se sacudia e pisava em cima dela. Ele jogava um pouco mais de terra e ele se sacudia e pisava em cima dela. Ele estava cada vez mais perto do topo daquele poço. Mais algumas pás cheias e ele se sacudiu e pisou em cima da terra. Se as pessoas jogarem lixo suficiente em você e você se sacudir e continuar pisando em cima disso, um dia você vai conseguir sair e tomar o seu lugar no palácio. Vamos, dê um grande glória a Deus. Sim, aleluia! Amém! Tudo bem. Quantos aqui vão fazer isso? E assim nós seremos campeões olímpicos, medalhas de ouro. Por Cristo, eu oro por você em nome de Jesus. Para que todos que estão sofrendo e que foram feridos, que estão sofrendo por causa de algo que você fez na sua vida ou algo que foi feito a você, que a partir de hoje você receba o amor de Deus, receba o seu perdão, perdoe a si mesmo, perdoe as pessoas que te feriram e que você decida que vai deixar o que aconteceu com você te tornar mais forte, te fazer melhor e te levar para um lugar mais alto. Chega de viver no poço, chega de autopiedade, chega de culpa. Este é um novo dia. Seja curado em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.